Quem vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse aumento do fundo partidário é o deputado federal por Goiás, Rubens Ottoni. Olá, deputado, bom dia. Bom dia, Isadora. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. É uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez. Deputado, esse aumento aí do fundo eleitoral é praticamente o triplo do que foi usado no ano passado, deputado. Saltou de 2 bilhões de reais para quase 6 bilhões. Exatamente. Precisa perguntar para o governo, né, Isadora? Precisa perguntar para o governo, porque é proposta do governo. Quem defendeu isso, quem apresentou foi o governo federal, o governo Bolsonaro, e foi votado, apoiado por eles, e só teve aprovação porque a base do governo Bolsonaro votou fechadinha, né? Quem questionou e votou contra foi exatamente a oposição. A oposição questionou, votou contra, e eu vou dizer para vocês, Adão, não é por causa da questão do fundo partidário, não, do dinheiro para o fundo eleitoral, não. É muito mais do que isso. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governo encaminhou para o Congresso e aprovou com o voto da sua base, é um escândalo, porque por isso nós votamos contra. Ela corta mais de 34 bilhões de reais do orçamento que poderiam ir recursos para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para a ação social, para investimento em geração de emprego e renda. E é isso que nós precisamos. E isso, Isadora, está justamente na contramão daquilo que está sendo feito no mundo. Em tempo de pandemia, para a recuperação da economia, todos os países estão investindo, estão retirando recursos da sua poupança para colocar no orçamento para fazer investimento, gerar emprego e renda. Aqui não, eles estão cortando. Agora estou fazendo essa cortina de fumaça com esse debate do fundo eleitoral, mas para tentar esconder o maior escândalo, o escândalo maior, que é exatamente eles cortarem recursos. Como é que para o ano que vem nós teremos 34 bilhões a menos do que aquilo que nós tivemos nesse ano? Realmente é inadmissível. Deputado, e o senhor reforçou aqui para a gente realmente uma preocupação, não só que o senhor teve, mas que a maioria das pessoas tem. Estamos em plena crise econômica, crise sanitária. Por que é tão difícil, deputado, conseguir verba para a saúde, verba para a educação, para o auxílio emergencial, por exemplo, aumentar até o valor do auxílio para ajudar aí milhões de brasileiros que estão desempregados, e para a campanha eleitoral praticamente foi quase fácil aí conseguir esses quase 6 bilhões de reais aprovados? Exatamente, porque a base do governo Bolsonaro se uniu para poder aprovar. Agora o presidente vai nos meios de comunicação e fica aí ganhando espaço para dizer que vai estar pensando em vetar. Ora, a proposta foi dele, a proposta foi dos seus líderes e a proposta foi aprovada justamente pela base do presidente Bolsonaro no Congresso. Quem falou contra e quem questionou e quem votou contra foi a oposição. Então nós continuamos aqui coerentes com a nossa ideia. Nós estamos preocupados em garantir os recursos para poder gerar emprego e renda, para reativar a economia. E é por isso, Isadora, que eu falo não apenas na questão do fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral é importante para tocar as eleições, isso não no valor que foi colocado. Mas o que nós precisamos é investimento na educação, investimento na saúde, investimento na área social, na ciência e tecnologia. É inadmissível que numa época de crise econômica como nós estamos vivendo, o governo Bolsonaro insista naquele velha receita de cortar gastos, ajuste fiscal, que é a receita do Guedes. Isso não funciona. Nós precisamos de investimento público para poder ativar a economia e gerar emprego. O que nós estamos vendo é o desemprego cada vez maior e a carestia cada vez maior. E isso nós não podemos aceitar. É por isso que a oposição questionou essa proposta apresentada pelo governo Bolsonaro, votamos contra e a base do governo Bolsonaro aprovou e agora o presidente está na mídia tentando dizer que vai vetar. Foi ele que apresentou a proposta e foi a base dele que aprovou. Inclusive, eu ia perguntar isso agora para o senhor. O presidente disse que não vai sancionar aí com esse valor. A gente pode acreditar nisso, deputado?
Olha, isso o presidente já mostrou que não dá para acreditar em nada que ele fala, né? Isso já vive de factoides e esse aí é mais um factoide. Ele apresentou a proposta, a base dele votou a favor, agora ele está ocupando um espaço na mídia para dizer que está pensando em vetar. Agora, o mais importante, repito, Isadora, não é a questão do fundo eleitoral, isso aí é apenas detalhe, é menos de 10% do que ele cortou do orçamento deste ano. O que nós precisamos para 2022 é um orçamento maior, evidentemente, do que o orçamento que nós tivemos neste ano. Então, agora, como é que nós vamos investir em ciência e tecnologia, investimos em educação, investimos em saúde, investimos na área social, investimos na geração de emprego e renda, se os recursos para o ano que vem previstos são menores do que os recursos deste ano? É inadmissível. O mundo está trabalhando exatamente no caminho contrário. Todos os países investindo, retirando dinheiro das suas poupanças para poder investir para retomar a economia. E aqui a gente continua travado numa mentalidade, numa visão equivocada do governo Bolsonaro. A gente tem uma pergunta aqui, deputado Rubens Antônio, do Anderson Costa. Ele disse que estava lendo hoje o jornal e ficou sabendo que um grupo de parlamentares recorreu ao Supremo Tribunal para tentar anular esse aumento do valor do fundo partidário. Ele quer saber se o Supremo Tribunal, intervindo, poderia, por exemplo, pegar parte desse valor, parte do aumento, que seria exorbitante, e utilizar aí, ou fazer com que fosse utilizado para outras áreas, como saúde, educação, áreas que tiveram verbas cortadas. O STF pode cumprir seu papel, mas eu vejo que essa discussão ela não deve ser judicializada. O que nós temos que fazer no terreno da política é o poder executivo, é o poder legislativo poder chegar à sua responsabilidade. E repito aqui para o Anderson, isso aqui, o fundo eleitoral, é apenas detalhe. Na verdade, estão tentando desviar a atenção da discussão mais grave. A discussão mais grave, e essa é a questão do fundo eleitoral, não é nem 10% do que foi cortado do orçamento para o ano que vem. Nós precisamos garantir um orçamento à altura dos desafios que nós temos para o nosso país. Nós precisamos de um orçamento que invista realmente para nós termos uma educação básica de qualidade e possa fazer, por exemplo, que nós tenhamos internet em todas as escolas públicas, uma proposta que nós aprovamos no Congresso Nacional, e que o presidente Bolsonaro vetou. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos retomar os investimentos e para isso precisamos ter um orçamento sólido. Como eu dizia para vocês, Adora, e para todos os ouvintes, é o que o mundo todo está fazendo. Você vê na Inglaterra, você vê nos Estados Unidos, você vê na Alemanha, você vê na França, você vê nos países em desenvolvimento também, a preocupação de garantir recursos para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda. Este é o desafio numa época de crise. Agora, aqui no Brasil, a gente vê que o governo ele não tem uma proposta segura, um governo sem rumo, né, e que tenta usar esse debate do orçamento também como forma de desviar das dificuldades que ele está enfrentando na CPI do Senado. O governo hoje cada vez mais na defensiva, por quê? Porque fica cada vez mais evidente os indícios de corrupção dentro do governo e ele não tem como se defender e o que ele pode fazer diante disso é tentar desviar a atenção criando factoides. E nós não podemos aceitar essa situação. Deputado Rubens Antônio, agora uma discussão que deve se aquecer muito mais, principalmente até as eleições do ano que vem, é com relação ao voto impresso, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo disse agora, assim que saiu do hospital, que caso não fosse voltar o voto impresso, como ele tem pedido tão enfatizamente, né, nos últimos dias, ele até poderia deixar de concorrer às eleições, porque ele alega que há fraude aí nas eleições com a urna eletrônica. Olha, Isadora, isso aí é mais um exemplo, claro, da tentativa desesperada do presidente Bolsonaro de desviar a atenção das investigações que estão sendo feitas no Senado e daquilo que está apontando dentro da CPI que corre lá no Senado. Há graves indícios de corrupção dentro do governo, cada vez mais fica evidente esses fatos, e aí há uma tentativa desesperada de desviar a atenção. O voto impresso
O voto impresso é o retrocesso. Nós já estamos no voto eletrônico. Se nós temos dúvidas sobre o voto eletrônico, nós temos que aperfeiçoar. Nós temos que aperfeiçoar os instrumentos de fiscalização. E isso todos nós somos de acordo, cada vez mais aperfeiçoar os instrumentos de fiscalização para ter segurança no resultado da eleição. Então isso é que nós precisamos aperfeiçoar. Agora, não caminhar, né, no retrocesso. Então, o importante, como o senhor ressaltou aqui para a gente, é principalmente para o ouvinte, para o brasileiro, ficar atento, por exemplo, à CPI da Covid-19, que tem descoberto aí várias fraudes com relação à vacinação no Brasil, acompanhar mais essas discussões, né, deputado, que seriam até mais saudáveis, mais importantes, porque a gente está falando de coisas relacionadas aí a todo o povo brasileiro. Nós temos uma responsabilidade muito grande, Isadora. Nossa responsabilidade é com a vida. Nós precisamos fazer tudo o que seja necessário para salvar vidas nesse momento. Esse momento de tragédia, que é esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos criar as condições para salvar vidas. Isso passa por garantir vacina para todas as pessoas. E por aí a gente já vê os equívocos desse governo. Foi um governo que não tomou iniciativa na hora certa, não fez a lição de casa, não garantiu respiradores, não garantiu equipamento de proteção individual, não garantiu testes. E quando o mundo conseguiu e a ciência conseguiu fazer o mais difícil, que é inventar a vacina, o governo brasileiro não conseguiu garantir vacina para toda a população. Não comprou a vacina na hora certa. Aliás, o Brasil poderia estar fazendo vacina, porque quem tem o Instituto Butantan, quem tem a Fiocruz, teria condições de estar produzindo para o seu consumo e produzindo para oferecer a outros países. Não produziu na hora certa e não comprou na hora certa. Agora compra a vacina esse ano, mas não tem vacina para entregar. Tem laboratórios que vão entregar vacina só no final do ano ou no começo do ano que vem. Enquanto isso, nós temos aí mais de 540 mil pessoas que perderam a vida sem nenhuma necessidade. Então, esse sim é o desafio que nós temos. É o desafio de salvar vidas. Isso passa por garantir vacina, passa por garantir emprego, passa por garantir auxílio emergencial para quem não tem o acesso ao emprego. E, nesse sentido, nós somos solidários para poder trabalhar nesse rumo para salvar vidas e garantir investimento para melhorar a nossa economia e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população. Deputado, para a gente finalizar, já entrou em recesso na Câmara dos Deputados? Nós, já no início de agosto, assumimos esse debate que eu acho extremamente necessário. De um lado, o debate de podermos preservar vidas, de outro, garantir os investimentos para a retomada da economia e, assim, gerar emprego para que a qualidade de vida da nossa população seja melhor no próximo período. Obrigada, deputado Rubens Ottoni. Bom descanso para o senhor nesse período aí, né, de recesso parlamentar. Ótimo dia. Grande abraço.